Olá, meninas! Meu nome é Cláudia, eu sou coach, estou estudando psicanálise e sou especialista em inteligência emocional. Fui convidada pela Daiane para trazer uma aula para vocês sobre inteligência emocional e é com o maior prazer que eu compartilho um pouquinho desse assunto com vocês. Eu sei que vai contribuir para vocês educar, amar, criar filhos abençoados, filhos vitoriosos, como a Daiane também já tem instruído aí vocês. E esse assunto, meninas, é um assunto que eu gosto muito de compartilhar, porque eu já errei muito como mãe por não ter conhecimentos específicos nessa área, por repetir padrões emocionais que eu aprendi na minha infância e aí eu repeti com os meus filhos e trouxe algumas consequências, mas graças a Deus, Deus me deu oportunidade e hoje eu estou refazendo o caminho e graças a Deus tenho tido êxito com os meus filhos. Então é um prazer compartilhar com vocês que, pelo que a Daiane me disse, ainda são mães de bebês, então vocês estão no início. Hoje, quando eu olho para todo o conhecimento da inteligência emocional, eu penso assim, se eu soubesse disso tudo antes, quando os meus filhos eram pequenos. Então, o que eu falo para vocês, meninas, é que não fique somente com o que eu vou trazer para vocês aqui nessa aula, que é bem superficial, mas que seja algo que venha estimular vocês a procurar mais conhecimento. E eu que já quero indicar um livro antes de iniciar, um livro para vocês que vão ajudar muito vocês em relação a vocês compreender a linguagem de cada um dos seus filhos. E o livro que eu quero indicar para vocês chama-se A Linguagem de Amor para Crianças. É um livro que vai fazer muita diferença na vida de vocês, na vida dos seus filhos, tá bom? Meninas, o assunto que eu vou compartilhar com vocês é alguns termos da inteligência emocional. Eu escolhi assim os principais, eu acredito que os mais funcionais para vocês, para ajudar vocês aí na criação, na educação das crianças. E assim, meninas, o que é inteligência emocional, né? Primeiro a gente precisa de abordar o conceito, né? O que seria inteligência emocional. Então vamos lá para o conceito. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é nada mais nada menos do que a capacidade de nós percebermos, de nós avaliarmos, de nós gerenciar as nossas emoções, as emoções alheias também, e diante dessas emoções nós darmos respostas adequadas, assertivas a cada situação. É perceber os estímulos internos e externos que estão relacionados a emoções, a comportamentos. É como se fosse nós conseguir ler ambientes, né? Ler os comportamentos, as emoções por trás de cada comportamento. Por quê? Porque cada comportamento em si, ele carrega uma bagagem emocional, ele carrega uma origem emocional. Então, quando nós percebemos e avaliamos o que está por trás de cada comportamento, isso, meninas, em relação aos nossos comportamentos, às nossas emoções e a do outro também. Então, quando nós conseguimos avaliar, perceber, nós conseguimos gerenciar e dar respostas adequadas a isso. E assim, levando isso agora para a criança. Por que é tão importante a gente treinar os nossos filhos para ter uma inteligência emocional? Infelizmente, meninas, nós não fomos educados, alfabetizados emocionalmente. Nós somos seres triunos, feitos de corpo, alma e espírito.
E desde criança, nossos pais, de forma inconsciente, sempre preocuparam com o nosso corpo, em criar hábitos saudáveis, em higienização, em nos ensinar sobre higiene pessoal, hábitos saudáveis em relação ao nosso corpo, escovar os dentes, nossa saúde. Nós aprendemos também, aqueles que nasceram em lar cristãos, nós aprendemos também sobre o espiritual, a importância do relacionamento com Deus, e é o que vocês estão fazendo aí, né, no curso da Daiane, estão querendo aprender para trazer, né, essa evangelização de forma mais assertiva para os seus filhos. Na escola nós aprendemos sobre o nosso cognitivo, sobre o nosso QI, né? Inteligência cognitiva, mas infelizmente não existia, né, uma preocupação, tanto dos nossos pais quanto professores, de nos educar, de alfabetizar emocionalmente, para nós conhecermos as nossas emoções, nós aprendermos a lidar com as nossas emoções. E isso, meninas, é muito importante, porque hoje tem um livro muito interessante sobre inteligência emocional, que fala que até as empresas hoje, eles não selecionam mais somente baseado no QI de uma pessoa, no nível de inteligência, inteligência intelectual de uma pessoa, mas sim na inteligência emocional, que é o que, como aquela pessoa vai lidar com as situações de pressão, de emoções dentro de uma empresa, dentro dos seus colaboradores, ou seja, como que aquela pessoa é capaz de lidar com as emoções dele e do outro, porque é isso que faz diferença dentro de relacionamentos interpessoais, e é isso que eleva os resultados, que eleva a produtividade. Então hoje as empresas entendem, até as empresas compreenderam isso, então é crescente esse estudo da inteligência emocional, e é muito importante nós trazermos isso para dentro da nossa família, para os nossos filhos, porque é a base da sociedade é a nossa família. Filhos criados emocionalmente saudáveis serão adultos emocionalmente saudáveis em qualquer área da sociedade, para onde eles for. Um adulto que tem inteligência emocional é um adulto que se adapta muito fácil em qualquer situação, que tem que tem uma capacidade de resiliência muito grande em frente aos desafios, em frente aos problemas. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Então, meninas, como eu disse para vocês, todo comportamento ele carrega junto de si uma bagagem emocional por trás dele. E esses recursos emocionais que está por trás de todo comportamento, ele ou nos atrapalha ou ele nos ajuda a lidar conosco, né? A lidar consigo mesmo, a lidar com todos os tipos de relacionamentos, nos nossos relacionamentos interpessoais. E esses recursos emocionais que está por trás de todo comportamento, eles têm uma origem. E a origem está onde? Nas nossas memórias, nas nossas crenças, nos nossos aprendizados. E nós vamos falar então um pouco sobre memórias, sobre crenças, porque é algo muito importante, principalmente para a primeira fase da infância, que é onde as crenças elas são construídas, é onde as memórias são implantadas, que contribuem para construir a personalidade da criança. Então vamos lá, vamos compreender como é construído as nossas crenças, as nossas memórias. Eu separei algo aqui para ficar bem pedagógico, bem didático para vocês compreenderem. Olha, vamos fazer de conta que isso aqui, essa caixinha é o nosso cérebro. Desde quando nós estamos sendo formados dentro do ventre da nossa mãe, todo o estímulo externo,
ele tem um potencial de criar uma memória. Tudo que aquela criança, a partir do ventre, ela ouve, ela está criando uma memória ainda inconsciente. Então, tá lá na barriga da mãe, ela ouviu a voz da mãe, ela ouviu a voz do pai, ela ouve a voz dos familiares, vai criando uma memória. Ela sente os sentimentos da mãe, os impactos emocionais que a mãe tem, mesmo quando o bebê está na barriga, aquela criança, ela vai sentir, ela tem a percepção, o cérebro dela, ele sente, ele percebe esses estímulos externos e os estímulos também vindo da própria mãe e vai criando já essas memórias. A partir do momento que essa criança nasce, ela começa a desenvolver de forma mais gradativa os 5 sentidos. Então, tudo que essa criança, ela ouve, ela vê e ela sente, vai criando memórias. E o que acontece, meninas? Nosso cérebro, ele é como se fosse uma esponja de captar estímulos. É como se fosse uma antena, que ele capta todos os tipos de estímulos do ambiente. É igual nós adultos, nós somos o tempo inteiro bombardeado, o dia inteiro, por muitas informações. Mas o nosso cérebro, ele capta esses estímulos, só que ele não armazena tudo. Por quê? Porque não é tudo que é importante. Então, o que o nosso cérebro, voltando lá para a criança, o que ele vai armazenar como memória? Aquilo que tem um significado, né? Ele vai captar todos os estímulos do ambiente, todas as informações. Mas quando nós dormimos, quando a criança dorme, o que acontece? Aquilo que o cérebro entende que foi importante, ele vai preservar, né? Vai ficar como memória. Aquilo que ele percebe, né? Que não é importante, ele vai descartar. E o que é importante para o nosso cérebro que ele guarda como memória? Aquilo que é aquele estímulo que é feito repetidas vezes, com repetição, ou que tenha um significado emocional, que seja algo carregado de uma emoção, que seja um estímulo, uma informação, voltando àquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu senti, que tenha um significado emocional, ou que seja por um impacto emocional, seja positivo ou negativo, ou algo que acontece repetidas vezes, e isso vai reforçar o estímulo e vai ser guardado no nosso cérebro como memória. Mas antes de nós continuarmos a nossa caixinha do nosso cérebro, eu preciso de dar outra informação. Tem um porém. Eu separei aqui, meninas, eu não sou muito boa de desenho, mas é só para vocês entenderem, para ficar mais didático. Isso aqui é como se fosse o nosso cérebro, né? E dentro do nosso cérebro tem uma estrutura que é o sistema límbico, que é o sistema das emoções do nosso cérebro. E o que acontece? É um sistema que controla os nossos instintos, controla a fome, a sede, os instintos involuntários, inconscientes, o sono, e tá ligado também às nossas emoções. Então, é através desse sistema que a criança ela se comunica, ela interpreta os estímulos do ambiente. Por quê? Porque essa parte do cérebro, que é a parte racional, que é a parte lógica, ela ainda está em formação, em aprendizado, porque a criança ela ainda não tem racionalidade de perceber os estímulos e racionalizar, porque ela ainda não tem um aprendizado amadurecido, um cognitivo, ela está formando essa parte, formando o aprendizado dela. Então, a forma de uma criança se comunicar é pelas suas emoções e por esses instintos primitivos.
é com choro. Quando ela tá com fome, ela chora. Quando ela tá com sede, quando ela tá sentindo uma dor, ela vai chorar. Ela se expressa através das emoções e ela também interpreta o mundo, todos os estímulos externos, através de emoções. Porém, meninas, a fase racional, intelectual, de aprendizado cognitivo dessa criança vai estar em desenvolvimento. E aqui eu coloquei os P's, que são os principais responsáveis na construção, na configuração do aprendizado dessa criança, que é o P dos pais, dos parentes e dos professores, ou seja, o ambiente que essa criança vive aí na fase da primeira infância, esse ambiente vai determinar, né, grande parte dos aprendizados que essa criança vai levar para a vida, que vai criar, que vai formar o que? As crenças. E o que são crenças, né? Aí eu volto para a caixinha que eu mostrei para vocês. Aqui, como eu falei, né? Todos os estímulos, sejam eles emocionais ou intelectuais, os estímulos de aprendizado que essa criança recebeu, dos pais, dos professores, dos parentes, né? Os estímulos que teve um significado, seja ele emocional ou que foi algo de forma repetitiva, onde cria os hábitos. Vou dar um exemplo para vocês. Um estímulo cognitivo que a mãe ensina em relação à higiene pessoal, vai começar a ensinar a criança a escovar os dentes, dar banho na criança todos os dias. O cognitivo, racional daquela criança, algo que é repetitivo, ela está aprendendo, criando um hábito que aquele estímulo é algo que é necessário para ela todos os dias e ela vai criando um hábito que com o tempo vai ficando algo automático. É assim que cria os hábitos racionais, mas também os hábitos emocionais, se foram repetidos todos os dias, se for repetido várias vezes. Mas também acontece de, às vezes, um acontecimento, uma única experiência que a criança teve, mas se for carregado de emoção, de forte impacto emocional, o cérebro vai armazenar como memória. E essas memórias ao longo da vida da criança vai sendo armazenadas e essas memórias vai determinar o quê? As crenças. O que é a crença? Uma forma de pensar, uma mentalidade que aquela criança, que aqui o adulto ele vai ter, que vai depender de quê? Das memórias que foram armazenadas ao longo da sua vida. Ou seja, crença são as convicções, são as verdades que contaram para aquela criança, que ela aprendeu sobre ela mesma, sobre a sua autoimagem, sobre os outros, sobre o mundo. Crenças é como se fosse uma lente, a lente que nós enxergamos o mundo, isso em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que eu aprendi sobre eu mesma, sobre o mundo, sobre o outro. E isso, essas crenças, essa mentalidade foi formada a partir das nossas memórias, as memórias emocionais, as memórias racionais, né? Que eu comentei com vocês naquela imagem. E aí, gente, crenças é algo muito importante, muito interessante de nós falarmos e de vocês entender, porque isso vai determinar, as nossas crenças determinam as nossas decisões como ser humano, determina o nosso comportamento, determina a forma de nós agirmos, a forma de nós posicionarmos como seres humanos em sociedade, a forma que nós lidamos nos nossos relacionamentos. E as crenças, elas são divididas em crenças limitantes e crenças fortalecedoras. As crenças fortalecedoras são aquelas que reforçam o potencial da criança, que reforça a identidade da criança, quem ela é, que motiva a criança
que constrói nela sentimentos, que constrói um potencial para aquela criança crescer e ser um adulto emocionalmente saudável, um adulto confiante. Então são crenças, são convicções, são verdades que você, mãe, tem o potencial de construir, principalmente através da palavra de Deus. O maior manual, a maior arma de criar crenças fortalecedoras nos nossos filhos são a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre eles, né? Que é a identidade original. Então, você, mãe, que é cristã, que eu acredito que comprou esse curso, que é uma mãe cristã ou não, use a palavra de Deus para reforçar essas crenças fortalecedoras nos seus filhos. E tem as crenças limitantes, que são aquelas que têm o potencial de paralisar, de gerar medo, de causar travas emocionais, de causar bloqueios emocionais na criança. Vou dar exemplo de crenças limitantes. Sabe quando a criança recebeu estímulos, ela ouviu ou ela viu ou vivenciou situações de abandono, de rejeição, o significado da situação que ela absorveu, isso lá na frente vai gerar crenças limitantes. Ou se a criança ouviu que ela era burra, que ela não ia ser ninguém na vida, ou crenças em relação a relacionamentos, a mãe falando do pai, que homem não presta, ou que ela simplesmente percebeu no relacionamento do pai e da mãe, onde haviam brigas constantes, e ela, na percepção, na vivência daquela criança, ela foi crescendo e formando uma crença que relacionamento, que casamento não é uma coisa legal. Por quê? Porque ela sempre via o pai e a mãe brigando, ou agressões físicas, agressões psicológicas. Ou seja, mesmo que ela não falaram para ela, não é uma crença que ela ouviu, mas ela vivenciou situações, ela presenciou situações que a fizeram acreditar em certas convicções e que ela vai crescendo acreditando naquilo que vira uma crença que limita ela a ter relacionamentos saudáveis. Uma criança que cresceu, menina, ouvindo que homem não presta, lá na frente, essa crença que muitas vezes é inconsciente, são as mais perigosas, aquelas que são inconscientes. Esse tipo de crença vai interferir nos relacionamentos. Outro exemplo de crenças limitantes, uma criança que teve experiências de muita escassez na infância, ela cria crenças de escassez e lá na frente, mesmo essa criança, esse adulto, tiver condições de ter uma vida, né, uma estrutura familiar, uma vida financeira melhor, mas aquela crença de escassez está tão impregnada que ela leva aquilo para a vida dela, para a vida adulta, mesmo as condições financeiras dela sendo diferenciadas. Ou uma criança que ouve há muito tempo, repetidas vezes, que dinheiro era a raiz de todo mal, que dinheiro era algo negativo, né? Quando essa criança cresce inconscientemente, como ela tem esse tipo de crença, a tendência é ela fugir do dinheiro. Porque se é algo que é a raiz do mal, se é algo negativo, inconscientemente a criança quer fugir daquilo. Ou seja, o adulto foge de forma inconsciente porque a criança interior dentro dele, onde foi formado, né, essas crenças emocionalmente o afasta daquilo que trouxe dor, afasta daquilo que gerou um bloqueio. Então, meninas, por que é tão importante a gente nos atentarmos para essa questão das crenças?
Porque, como eu disse para vocês no início, a crença é a mentalidade, a forma de pensar que essa criança vai crescer. E a base das crenças mais profundas, elas são formadas até os 12 anos de idade. Ou seja, a criança, ela aprende sobre uma visão de mundo, dela mesmo, da autoimagem, sobre relacionamento, sobre as pessoas, sobre o mundo, através da lente de outras pessoas, através do aprendizado, do ambiente que ela conviveu, né, com os pesos que eu falei, os pais, os parentes, os professores. Então, se esse ambiente, se esse aprendizado dessa criança foi influenciado por pessoas pessimistas, por pessoas com princípios deturpados, que ensinavam essa criança, né, em todos os sentidos. Então, meninas, é muito importante nós atentarmos, sabe, prestar atenção em relação a que tipo de crenças nós estamos construindo nos nossos filhos. Porque a base das crenças mais profundas, elas são construídas até aí os 12 anos de idade. Mesmo que na vida inteira, na vida adulta também, crenças estão sendo construídas. Uma mentalidade, uma forma de pensar. E a criança, ela aprende, ela constrói as suas crenças a partir do olhar do outro, a partir do aprendizado, da referência do outro que eu falei para vocês, que são os pais, os professores, os parentes, ou seja, o ambiente em que aquela criança está inserida. Então, ela aprende uma mentalidade, uma referência sobre ela mesma, sobre os outros, sobre relacionamentos, sobre o mundo, a partir do ambiente que ela vive, a partir dos pais. Então, se são pessoas infelizes, e aí quando eu falo isso, eu tô falando de todos, né, que tem uma certa autoridade sobre essa criança. Se são pessoas infelizes, frustradas, pessimistas, negativas, pessoas cheias de feridas emocionais, com princípios deturpados, né? É isso que a criança vai aprender, porque ela vai aprender, o aprendizado dela emocional, racional, é a partir das lentes de quem ela convive. E aí para nós percebermos e atentar a importância que nós temos como pais, os professores, o ambiente que o seu filho está inserido, o que o seu filho ouve, né, na internet, quando você dá o celular para ele ou para ela, quando ela assiste filmes, desenhos, tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo que ela sente, todos os tipos de estímulos que ela recebe, está formando memórias e automaticamente está criando crenças, está criando uma mentalidade, uma forma de pensar dessa criança. E essa mentalidade, essa forma de pensar vai interferir em como essa criança vai agir, em como essa criança vai decidir, as escolhas que ela vai fazer, as decisões, o posicionamento dela diante da vida, diante dos problemas, diante das circunstâncias. E para finalizar, meninas, esse assunto sobre inteligência emocional que eu tô trazendo aqui para vocês é bem superficial. Eu espero que isso seja atrativo para que vocês possam aprofundar nesse assunto, ler livros sobre o assunto, fazer pesquisas, porque isso, meninas, a inteligência emocional para vocês implementar na criação dos seus filhos, ou seja, alfabetizar, educá-los emocionalmente, é algo que tem o potencial de interferir na vida adulta, nos relacionamentos, nos resultados dos seus filhos futuramente. Então, que vocês não fiquem só nisso aqui que a gente está conversando, mas que vocês procurem livros, procurem outros cursos de inteligência emocional, tá bom? E o que eu quero trazer para vocês, para a gente finalizar, são os 7 padrões mais importantes de inteligência emocional a ser implementado ainda
na infância, né? Nesse momento em que a criança está na construção das crenças, construção da personalidade. E os padrões, esses padrões que eu trouxe aqui são vários, mas eu trouxe os principais. O primeiro é o que? Pertencimento. O que é o pertencimento? É a necessidade que nós temos como ser humano de pertencer a algum grupo, de pertencer a uma instituição, de pertencer a uma tribo, né? E isso é fortalecido, é criado na base familiar. É o fato de nós pertencermos à nossa família. Isso, meninas, é algo muito importante, muito interessante para vocês entenderem sobre o quanto uma criança não se sente pertencente de um ambiente familiar. Um exemplo é quando uma criança ela é criada em ambientes separados, quando os pais são divorciados e uma criança ela precisa passar um tempo na casa do pai, outro tempo na casa da mãe, outro tempo ela fica na avó ou na tia. É uma criança que ela não está sendo fortalecida essa noção de pertencimento, ela não sabe qual família que ela pertence, ela não sabe qual ambiente que ela pertence. Então, isso gera uma lacuna, sabe? Uma lacuna emocional que lá na frente essa criança pode ser seduzida por um grupo, por uma tribo. E o segundo padrão de comportamento, de conexão, de memórias que tem o potencial de influenciar a inteligência emocional dos nossos filhos é a importância. E isso significa o quê? É uma memória que se manifesta quando a criança ela recebe plena atenção dos pais, numa conversa, numa brincadeira, numa experiência ali que ela está tendo, né, de conexão com os pais, e os pais param o que eles estão fazendo para dar atenção, ou seja, essa criança ela se sente importante. Vou dar um exemplo, você está no seu celular, você está conversando no celular e seu filho chega perto de você para conversar, para contar algo. Se você para o que você está fazendo, abandona o celular, ou abandona a TV, ou abandona o que você está fazendo para dar atenção, para ouvi-lo, aquilo vai criar nele, na criança, né, um senso de importância, que ela é importante. Mas se isso não acontecer, se você deixa a criança ali conversando e você não dá moral, você não olha para ela, né? Aquilo, de forma inconsciente, ela vai ter a percepção do que o que ela tem para falar, ou a simples presença dela, ou ela não é tão importante para você, que aquilo que você está fazendo é mais importante do que ela. Isso de forma inconsciente. E qual que pode ser a consequência disso lá na frente? Vou dar um exemplo de uma menina, né, que cresceu num ambiente em que muitas vezes ela era ignorada numa conversa, numa brincadeira, e ela cresceu formando essa crença que a que ela tinha para falar, né, ela em si não era tão importante. E a gente sabe que os nossos filhos são importantes, mas isso precisa ser demonstrado em ações, em afeto, em plenitude na atenção, no olhar. Mas voltando às consequências, se essa criança não cresce com essa noção e fica uma lacuna, lá na frente uma menina, quando ela entrar na fase da adolescência, o primeiro relacionamento dela, né, que aparecer um carinha, um boyzinho que dê atenção para ela, que olha no olhar, que fala palavras bonitas, ela vai se sentir tão importante, né? Porque ela tem uma lacuna que não foi preenchida no seio familiar, ela cai, né, nas garras do primeiro malandrinho que aparecer na vida dela. E não só adolescente, mas isso pode se estender para a vida adulta e essa mulher ter sérios problemas com relacionamentos. Esse é o terceiro padrão de comportamento. Quarto padrão de memórias fortalecedoras que cria inteligência
tem o potencial de fortalecer a inteligência emocional nos nossos filhos é a conexão. A conexão fala de quê? De afeto, de abraço, sabe? Aquele abraço assim de muita importância. O VO que a gente chama de olhos nos olhos, de você olhar no olhar da criança, e isso inicia desde a maternidade, sabe aquela conexão de quando nós estamos amamentando o nosso bebê e nós olhamos no olhar dele, nesse momento, meninas, de olho no olho, de abraço, de sorriso, de conexão, tanto o nosso cérebro quanto o cérebro da criança, ele está liberando neurotransmissores, que é a ocitocina, que é o hormônio da conexão, que nós liberamos principalmente quando nós amamentamos, e nós não podemos perder essa conexão com os nossos filhos de olho no olho, de abraço, de toque. E uma criança que ela não tem, né, que fica uma lacuna no seio familiar dessa conexão, lá na frente vai vir as consequências, porque essas lacunas em algum momento elas precisarão ser preenchidas, né? E preenchidas emocionalmente, que são as memórias emocionais. E se não foi preenchida no seio familiar, como eu dei um exemplo aí anterior da importância, isso pode afetar essa criança, esse adulto lá na frente, nos relacionamentos interpessoais. E o quarto padrão de fortalecimento emocional nos seus filhos é limite. Limite, sabia que nós colocarmos limite nos nossos filhos é uma das melhores formas de amor. Muitas vezes um não é uma das melhores formas que nós temos de demonstrar amor para os nossos filhos, porque nós estamos preparando eles para a vida, estamos preparando eles para os buracos que a vida vai apresentar para eles lá na frente. E muitas vezes um sim que eu digo agora para o meu filho, um sim deturpado, fora de hora, fora de contexto, é um não que ele vai receber lá na frente e ele não vai ter controle emocional, inteligência emocional para lidar com um não lá na frente, porque eu não ensinei, eu não preparei o meu filho para a vida dando limites. Então, meninas, limites, disciplina, não é algo muito importante, tão quanto como o abraço, afeto, olho no olho, pertencimento, importância. O não que o seu filho precisa de ouvir agora é o que vai preparar ele para os percalços da vida lá na frente, porque você bem sabe que a vida vai nos dar, e até hoje nos dá, muitos nãos, e que muitas pessoas que não foram preparadas emocionalmente para as frustrações, para as decepções da vida, muitas pessoas tendem a entrar em depressão e até tirar sua própria vida porque não foram preparados emocionalmente através dos limites. Então, é algo também muito, extremamente importante, como um padrão de inteligência emocional. Outro padrão de inteligência emocional muito importante de você implementar nos seus filhos, e esse daqui é através de atitude, do exemplo, que é o padrão da generosidade, da empatia, é de você mostrar para o seu filho a importância de servir o outro, de se colocar no lugar do outro, de contribuir com o outro sem esperar nada em troca. E isso nós fazemos pelo nosso exemplo, né? Pelas nossas condutas, pelas nossas atitudes, né? A Daiane, ela sempre leva a Darla junto. A gente tem um projeto, né, da Padaria Solidária, e a Darla, desde bebezinha, ela tá sempre participando do projeto. A Darla já tem uma noção
do que é generosidade, ela sabe que toda quarta-feira é dia de nós levarmos lanche para as crianças carentes. Então, a Darla, ela já está sendo criada com esse padrão de generosidade, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E isso é muito, extremamente importante para fortalecermos a inteligência emocional de uma criança que vai refletir no adulto que ela será lá na frente. E o penúltimo padrão de memória, de experiências que você pode implementar para fortalecer a inteligência emocional dos seus filhos é o padrão de crescimento, que é dividido na autopercepção de crescimento físico, né? Da importância de você sempre estar mostrando para o seu filho o quanto ele está crescendo, né? Hoje em dia tem aquelas réguas grandes que a gente coloca na parede, na porta, e sempre está medindo e mostrando, olha meu filho, quando você cresceu 2 centímetros, você cresceu 10 centímetros, né? Esse é o padrão autopercepção de crescimento físico, e tem também autopercepção de crescimento simbólico, de desenvolvimento simbólico, que é o quê? É celebrar aniversário, a passagem de ano, é celebrar a passagem de ano escolar, é celebrar as formaturas de ensino pré, né? Ensino fundamental, ensino médio. Ou seja, celebrar as mudanças de fase dessa criança, porque isso está gerando na mentalidade da criança que a nossa vida é de fases. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ele provém entre fases da vida, para quando essa criança crescer, ela entender que o crescimento dela, o desenvolvimento dela como ser humano, o desenvolvimento dela intelectual, em tudo que ela se propôs a fazer, precisa de processos, precisa de respeitar fases, né? Então, isso é muito importante, nós implementarmos os nossos filhos de forma intencional, né? O crescimento físico, celebrar os crescimentos simbólicos, a passagem de fase simbólica. Então, é de suma importância nós celebrarmos, sim, os aniversários, quando ele fizer 1 ano, 2 anos, 3 anos, e conversar, celebrar junto com ele o quanto essa data é importante, que ele está passando de fases, né? Quando também estiver passando de fase ali da criança para a adolescência, de nós celebrarmos e implementarmos isso na mente deles. Isso é muito importante para a inteligência emocional de uma criança, que vai afetar no adulto que ela vai ser, no desenvolvimento emocional do seu filho na idade adulta lá na frente. E por último, mas não menos importante, é o padrão da cidadania, da importância de nós implementarmos de forma sutil nos nossos filhos que as ações, que as atitudes, que os comportamentos deles individuais têm consequências não só para ele, mas consequências que têm um poder de impactar o meio em que ele está, né? O ambiente em que ele está inserido, né? E isso vai influenciar lá na frente para essa criança crescer com a crença de que as atitudes dela, as escolhas dela, as decisões têm um impacto não só na vida dela, mas tem um impacto também no ambiente que ela está inserido, no ambiente familiar, na sociedade, né? Então essa criança não será um adulto egoísta que só vai pensar nele, que só vai pensar no mundinho dele. Ele sabe que todas as decisões que ele tomar, todas as atitudes têm o poder de influenciar a família, a sociedade, isso de forma positiva e de forma negativa. Então, meninas, esses foram alguns padrões, são muitos padrões de comportamentos que nós podemos implementar nas nossas crianças e que têm um poder de influenciar o adulto que eles serão,
o adulto emocionalmente estável, emocionalmente saudáveis, com inteligência emocional, e isso vai impactar e influenciar não só a vida deles, mas os relacionamentos deles, o ambiente em que eles serão inseridos. Então, meninas, não dá para a gente abordar muita coisa, aprofundar em muita coisa, mas como eu já falei para vocês, aprofundem no assunto da inteligência emocional, comprem livros sobre inteligência emocional, livros que falam sobre comportamentos infantis, o livro que eu indiquei aí no início, né, que é as linguagens, as 5 linguagens do amor na criança, também tem as 5 linguagens de amor para adultos, que é um livro maravilhoso, que também tem o poder de impactar os seus relacionamentos como pai e mãe, entre vocês dois, entre você e seu esposo. E esse relacionamento, vocês sabem que tem um poder muito grande de influenciar o relacionamento dos seus filhos. Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né, pelo menos um pouquinho assim, para ajudar na construção de uma formação, crenças fortalecedoras nos seus filhos. E como eu já disse, que vocês não fiquem só nesse assunto superficial, mas que vocês aprofundem aí no assunto da inteligência emocional. E eu quero finalizar, meninas, falando para vocês serem intencionais, que a palavra-chave é ser intencional. É vocês saírem do piloto automático dos seus próprios comportamentos e também trabalhar a sua inteligência emocional, porque pais felizes, pais que preocupam com o seu próprio desenvolvimento emocionais, pais positivos, pais com feridas emocionais curadas, saradas, certamente vão construir também filhos emocionalmente saudáveis. Então, preocupe primeiro com a sua saúde emocional, com a sua inteligência emocional. E para isso, seja intencionais, saia do piloto automático de repetições, de padrões negativos que vocês aprenderam, que foram inseridos na vida de vocês, traumas que vocês passaram. Tome cuidado para não transferir isso para os seus filhos. Peça discernimento a Deus, peça discernimento ao Espírito Santo para que vocês tenha capacidade de quebrar ciclos de repetições de padrões negativos, porque muitas vezes nós levamos isso para os nossos filhos de forma inconsciente, nós nem percebemos, mas eu tenho certeza que Deus há de dar graça para cada uma de vocês, para que vocês possam criar os seus filhos de uma forma que eles venham se tornar homens e mulheres usados nas mãos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, saudáveis emocionalmente e espiritualmente, e que depois possam transferir esse legado que vocês estão construindo na vida deles para as futuras gerações. Então é isso, meninas, foi um prazer estar compartilhando aqui um pouquinho desse conhecimento com vocês, e como eu disse, não parem por aqui. Aprofundem. É a vida dos filhos de vocês, é a vida emocional das crianças de vocês, dos adultos que elas serão, que estão em suas mãos. Você tem esse poder de influenciar a sua próxima geração. Pense que você é famílias de famílias. Talvez o seu comportamento, a sua influência sobre os seus filhos vai determinar as próximas gerações dos seus filhos. Amém?